Boa tarde, amigos da ASCAP. Eu quero, antes de mais nada, agradecer o convite que recebi e que recebi com muito contentamento por parte da Andréia. Lamento muito não estar nessa primeira reunião de vocês, mas eu estou de plantão no jornal. Então, eu acho que a minha forma de colaborar é participar, oferecendo algumas ideias e, ao mesmo tempo, me engajando naquelas ideias que todos colocarem à mesa e que forem aprovados. Eu falei com a Andréia há poucos dias e a gente combinou que a gente tem uma proposta bastante convergente, que é a ideia de construir parcerias para que a gente possa desenvolver as CAP. Bom, para eu não me alongar muito, eu fiz um vídeo anterior e estava muito longo, me disseram. Eu resolvi fazer um roteirozinho com as ideias que eu tenho a sugerir. Para discussão do grupo, para aprovação, rejeição, isso não importa. O importante é que a gente faça coisas interessantes para levar um bem-estar ou ajudar as pessoas que precisam de ajuda efetivamente. São pessoas abandonadas pelo Estado, são pessoas que são relegadas e são discriminadas pela sociedade, por pessoas que se acham acima de tudo, ou de todos. Então, eu tenho algumas ideias, eu já tinha levado algumas dessas ideias às direções anteriores da ASCAP, e que elas foi um diálogo com surdos. Então, eu vou insistir que eu acho que são ideias legais. Bom, uma delas é a coleta de óleo de cozinha. O óleo de cozinha, ele é muito danoso às tubulações e reusado, ele é danoso à saúde. Então, não há casa que não use óleo de cozinha. Então, a gente faria uma campanha no sentido de que os médios, os frequentadores, depositassem o óleo de cozinha, mesmo com impureza, numa garrafa PET e levassem para a gente no centro. A gente converteria, há recicladoras que recebem esse material para produzir sabão e outros produtos, e em troca de quem fornece a matéria-prima, eles dão ou material de limpeza ou dinheiro. Bom, eu acho que nos dois casos haveria benefício para a ASCAP e também para o centro. Se pegarmos material de limpeza, a gente pode colaborar com os caminheiros, oferecendo uma parte desse material para ajudar na economia da casa. E para as famílias que provavelmente serão beneficiárias da ação da ASCAP, elas teriam também produto para a higienização dos seus lares. Eu acho que é uma boa ideia e, ao mesmo tempo, a gente começa a interagir com os frequentadores e os médios dos caminheiros. Por quê? Para que eles se sintam partícipes das ações da ação social dos caminheiros de Antônio de Pádua. Outra ideia que eu tenho é a questão do Dia do Desapego. Todo ano nós festejamos o nosso patrono, Santo Antônio de Pádua. E nesse dia, o que acontece? Tem a prece, tem as distribuições, tem a louvação, a distribuição de pães, e ao fim a gente oferece um lanche para as pessoas que foram à prece. Pois bem, essas pessoas, os médios quem mais a gente puder, inclusive amigos, vizinhos, parentes, a gente pode pedir que façam desse dia de Santo Antônio o dia de desapego, doando à instituição aquilo que não lhes é mais servido, que é considerado inservível por eles. Por exemplo, roupa, sapato, agasalho, roupa de cama, toalha, coisas que estão em razoável estado e que podem ser usadas por outras pessoas, porque também, se for coisa que não dá para ninguém usar, não vale a pena. Utensílios domésticos, panela velha, o que às vezes nos parece imprestável, tem grande utilidade para outras pessoas e pode ter uma destinação que é bastante positiva. E aí, esse seria um dia, um marco do desapego na casa, né? As pessoas começarem a largar de mão aquilo que elas ficam lá guardadas nos armários, escondidas num quarto de despejo. Para quê? Para que acumular tanto? Eu lembro que uma vez eu fiz uma viagem para o Vale do Guaporé, numa reportagem com os índios Nambiquara. E nessa viagem eu tive um grande aprendizado. O homem não deve possuir além daquilo que ele pode carregar.
Essa é a filosofia daquele grupo indígena que vive isolado e quase ninguém tem notícia deles. Olha que coisa linda. A gente é muito privilegiado, a gente tem coisa demais, demais mesmo. Tanto temos que a gente não consegue carregar tudo que temos sozinho. A gente precisa, às vezes, de um ou mais caminhões para poder fazer o transporte desses bens que nós temos. Então, nós fomos extremamente abençoados por Zambi e pelos orixás na nossa vida. Então, é hora de compartilhar. Compartilhar faz bem ao coração, faz bem a quem recebe, faz bem a quem dá. Compartilhar é dividir alegria, é dividir bem-estar, é dividir a fé. Compartilhar, inclusive, a nossa fé. Então, eu proponho que a gente faça esse dia de desapego. Quem sabe a gente possa fazer mais de uma edição por ano. Oficinas e palestras. Eu acho que a ASCAP tem que ser promotora de crescimento pessoal das pessoas. Não importa a classe econômica, não importa quem seja. A ASCAP, ela tem que ser uma entidade para cima, que faz as pessoas crescerem, se desenvolverem, terem uma concepção diferente e avançada em relação à vida. A gente é apegado demais a coisas pequenas. Vamos crescer. Então, eu sugiro que a gente tenha encontros, sobretudo para as famílias que eventualmente a gente estiver atendendo, sobre temas jurídicos, sobre saúde, sobre educação ambiental, sobre como transformar aquela realidade em que elas estão vivendo. E há muitas formas de se fazer isso, basta que a gente procure começar sobre uma coisa que é fundamental para todas as pessoas, que é a fome. Matar a fome é essencial. Com fome ninguém tem fé, ninguém tem esperança, ninguém tem vontade de viver, ninguém consegue crescer social e economicamente. E bem-estar é fundamental, inclusive para nutrir a fé, né? Nutrir a esperança, a crença de que Zambi é um grande mestre desse universo em que vivemos. Então, eu sugiro que a gente faça palestras e façamos também oficinas. Oficinas que vão desde artesanato, a produção de pequenas hortas. Isso é fundamental. É um projeto, não estou criando nada, não estou inovando, mas é um projeto que tem dado resultado e que tem ajudado muita gente em melhorar a qualidade da sua alimentação diária. Hoje é preciso rediscutir também a nossa questão da cesta básica. Essa cesta básica que é dada pelos caminhoneiros, eu ouvi uma nutricionista, ela é muito rica em carboidrato. Carboidrato em excesso não é bom. A gente precisa de carboidrato para poder ter energia, mas em excesso ele é causador de algumas doenças, entre elas o diabetes, a obesidade. É um produto e ela não tem nenhuma proteína animal. Então, eu acho que a gente tem que rever e fazer uma discussão séria sobre como melhorar essa cesta básica, mas para isso eu acho que a gente também tem que ouvir as famílias. É muito ruim alguém dizer, você tem que comer isso. Olha, mas eu não gosto disso. Ah, mas você tem que comer, e aí? Vai ficar um impasse. Eu vou comer, porque a fome me leva a isso, mas eu não vou estar satisfeita. Então, a gente tem que pensar também na satisfação do pessoal, dos atendidos. É preciso dar dignidade. A gente não pode entender que dar uma cesta básica é um grande favor. Grande favor, coisa nenhuma. A gente está fazendo o nosso papel, que é compartilhar aquilo que temos na nossa casa com quem nada tem. Então, esse é um papel espiritualista. É um papel importante, a missão de um bandista é ser assim. Então, acho que a gente pode fazer uma discussão mais ampla sobre isso. Estou lançando a ideia. Arte. Olha, vocês são muito jovens, muito bonitos, cheios de entusiasmo, cheios de energia, que é uma coisa maravilhosa. Então, eu acho que a gente pode ir, e um dos objetivos que vocês anunciaram logo que chegaram, foi de querer trabalhar com jovens. Então, por que não a gente não criar oficinas de arte, com música, com teatro, com dança, para que as pessoas possam deixar a sua criatividade, a sua arte interior vir à tona? Eu acho que é muito importante isso. E eu acho que isso seria um elemento agregador, né, e um bom atrativo
para a casa de Antônio de Pádua. As pessoas têm uma noção muito equivocada da Umbanda e acham que a Umbanda é um lugar de feitiçaria, um lugar do demônio. Não, nós não somos nada disso, nós sabemos disso. O demônio, inclusive, não é citado em nada do que fazemos. Ao contrário, a gente está sempre louvando a Zambi, louvando a Deus, pedindo a Jesus, que para nós é chamado de Oxalá. Então, é uma fé belíssima. Então a gente tem que mostrar que essa fé belíssima que nós temos, ela também está preenchida por arte, por alegria, né? Mesmo porque na Umbanda se canta muito, isso é uma manifestação grandiosa de alegria, de satisfação, né? É sempre uma grande festa. Parcerias. Eu acho que parcerias é uma palavra importantíssima hoje, e parceria a gente tem em todos os momentos da nossa vida. Nós não conseguimos fazer nada sozinhos, né? Na nossa casa nós temos nossa família, que são os nossos parceiros sanguíneos. No trabalho nós temos os nossos colegas de trabalho, que são os nossos parceiros da nossa fonte de renda. Então nós temos parceiros em todos os lugares, né? A gente tem uma parceria com a nossa alma, o corpo tem uma parceria com a nossa alma, com o nosso espírito, né? Nós somos parceiros dos livros para poder aprender. Então parceria é uma palavra-chave, e eu acho que é uma ideia que eu sempre defendi ante as outras direções das CAP, mas que avançaram muito pouco. Hoje, até onde eu sei, a Igreja Messiânica oferece, uma vez por ano, algumas cestas básicas para as CAP fazer distribuição. Mas uma vez por ano é muito pouco, todo mundo come todo dia. Mas, então, eu acho que essa coisa de... quando a Andréa me falou que vocês já haviam visitado uma creche, e que era uma creche que tinha... como é que se diz? Já vinha desenvolvendo o trabalho, que vocês imaginaram como fazer uma parceria com essa creche, eu achei maravilhoso. Isso mesmo porque isso coincide com a ideia original de criação das CAP pela presidente dos Caminhantes, Antônia Lince. Ela queria criar uma instituição que acolhesse crianças, filhos de mães solteiras. Por que isso? Porque a mulher que é mãe solteira, ou que foi casada, separada, abandonada, ela tem extrema dificuldade de encontrar um local onde possa deixar seus filhos e trabalhar sossegada. E retornar, pegá-los e levá-los para o aconchego do seu lar, ainda que seja um lar bem pobre, mas é um aconchego, é um lar. E porque as instituições fecham por volta de 17 horas, 18 horas, quando ela ainda está saindo do trabalho. Então a gente poderia buscar essa parceria com a creche e ver efetivamente como colaborar para que essas mulheres tenham um atendimento preferencial. Seria muito importante para elas. Seria muito importante para elas saberem que podem ir trabalhar sossegadas, voltar e encontrar seus filhos íntegros, né, com a integridade física preservada, bem acolhidos, bem tratados, alimentados, de banho tomado. Isso é muito importante. E sendo educados para a higiene corporal, sendo educados para a vida, orientados, na verdade, né? Porque quem educa é pai e mãe. Mas orientados para uma vida melhor, uma construção, é ajudar na construção de seres melhores. Precisamos fazer isso, ajudar na construção de pessoas melhores, pessoas que tenham amor pelo outro, sejam solidárias, sejam fraternas. Isso é muito importante. Eu acho que essa ideia da parceria é fantástica, né? E essa ideia de buscar uma creche ou uma outra instituição que seja vocacionada ao cuidado de crianças e porque também não de idosos. Nossa, quando a gente vai chegando no final da vida, tudo vai deixando de funcionar, e ter alguém que zele pela gente é da maior importância, e nem todos têm uma família que queiram bem. Alguns são largados porque tiveram uma vida que, deixou a desejar. Mas assim, ainda assim são seres humanos e merecem ter um tratamento digno, não é isso? Então acho que a gente tem muito a pensar. Em relação ao Sol Nascente, como eu já falei no início, a gente precisa rever as nossas cestas básicas que são oferecidas. E só oferecer cesta básica é muito pouco. Eu acho que a gente tem capacidade, tem condições de oferecer um pouco mais, para que aquelas famílias deixem de ser tão dependentes e passem a viver com mais dignidade. Eu digo dignidade é elas poderem buscar meios de se autossustentarem. Não porque a gente não possa dar, não possa oferecer. Eu acho que a gente pode sim. A gente tem feito uma coleta, os alimentos têm chegado,
não na quantidade que a gente gostaria, mas a gente pode oferecer. No centro tem sempre uma cesta básica para quem chega com extrema necessidade para levar. Isso é fundamental, mas eu acho que elas precisam rever essa qualidade dessa cesta básica. É aquilo que eu falei, tem muito carboidrato e não é legal. Eu acho que a gente precisa conhecer essas famílias, fazer um levantamento sério da condição social e econômica delas, conhecer as suas demandas, conhecer os seus sonhos, os seus desejos, identificar a quantidade de filhos que elas têm, quantos filhos, a idade, grau de escolaridade, vocação que elas têm, que vocação tem. Às vezes a pessoa tem vocação para ser costureira, tem vocação para ser manicure, tem vocação para várias atividades que não demandam alto grau de escolaridade, mas que é capaz de gerar uma renda suficiente para que ela possa se manter. A gente tem que pensar em produzir um questionário, fazer um levantamento real da situação dessas famílias, porque não basta entregar uma cesta básica, isso não é caridade. Isso eu estou aliviando a minha consciência, estou dando comida para alguém, já ajudei, está tudo bem. Não é assim. Eu acho que e caridade não existe. Para mim, o que existe é uma troca de energias. Eu estou fazendo porque aquilo me faz bem, e faz bem a quem recebe. Não há nada melhor, mais gratificante do que fazer alguma coisa legal e a gente vê que deu resultado bacana para alguém, a gente se sente muito feliz, talvez muito mais que quem recebeu. E a gente tem que buscar também essa alegria para a gente, não é isso? Bom, então eu acho que a gente tem que fazer uma apuração séria em relação às famílias da SCAP. Elaboração de projetos. A revisão do estatuto da SCAP, eu acompanhei parcialmente, e agora está sendo revisto novamente, era no sentido que a gente colocássemos a ASCAP como o CIP. Então, isso daria condições da ASCAP ter personalidade jurídica capaz de buscar financiamento ante as outras instituições não governamentais e governamentais. Mas para isso a gente precisa mostrar serviço para poder fazer buscar esse financiamento. Então eu sugiro que a gente elabore projetos, pensemos em projetos interessantes, seja de atendimento a famílias, seja de atendimento a crianças, seja de a projetos de parcerias, para que a gente possa se credenciar à obtenção de recursos. Não dá para continuar trabalhando com esses centavos que o Bazar obtém com a venda de roupas usadas. Isso é muito pouco e não nos permite ousar nas ações. A gente precisa angariar recursos para podermos ser mais ousados. Lamentavelmente, a ousadia tem preço. Então, a gente tem que ter recursos para poder garantir essa ousadia. Documentação. Ao longo da história, a SCAP já fez muita coisa. Nós tivemos, inclusive, fonoaudiólogas, tivemos pessoas que deram palestras para mulheres grávidas, né, para que elas soubessem como se conduzir na gravidez, como tratar dos recém-nascidos, uma série de coisas. Mas nada disso foi documentado. Né? A fonoaudióloga chegou a um ponto da gente ter uma fonoaudióloga que atendia pessoas da rede pública, mas isso não foi documentado na medida que necessária. Pois bem, a gente perdeu a oportunidade, mas passado é passado. Vamos embora, a água do rio está tocando e vamos nessa maré. Então, eu acho que a gente precisa documentar tudo que for feito. Reuniões, por mais simples que pareçam, é importante. Discussões, por mais simples que pareçam, são importantes. Encontros com as instituições. A gente precisa documentar isso. Documentar para fazer elementos de prova junto às instituições que podem nos garantir esse financiamento. Nós não somos uma instituição inerte, somos uma instituição ativa, proativa e que busca cumprir a sua missão estatutária, que é promover atividades e ações sociais em favor daqueles que mais necessitam de ajuda. Para isso, eu sugiro ainda que a gente faça uma revisão da nossa área de comunicação nas redes sociais. Nós temos que usar tudo, Twitter, Facebook, o que for possível, WhatsApp, Google+, o que for possível. Por quê? Para a gente poder espalhar a nossa existência.
mostrar que a gente existe, que a gente faz, que a gente está fazendo e que a gente quer fazer mais. Então, eu acho que é legal a gente rever. Hoje, a ASCAP tem uma página dentro da página dos caminheiros no Facebook. Quem sabe não é o momento de poder criar uma página específica da ASCAP. Eu acho que é importante, com bastante imagem, com tudo que a gente fizer, a gente deve fotografar, mesmo com o celular, porque na internet o material de celular não dá nenhum problema para edição. E a gente botar a nossa cara na rua. A gente precisa ser visto. Quem não é visto não é lembrado. E a gente precisa também fazer com que as pessoas do centro vejam que houve uma mudança radical na ASCAP em termos de ações. Eu acho que isso não tem nenhuma intenção de afrontar quem já passou. Ao contrário, mostrar que nós estamos vivendo um novo tempo e que vocês jovens estão irrigando essa casa de uma nova energia. Uma energia maravilhosa, uma energia benéfica e que tem o intuito não só de fazer o bem, mas também de projetar a instituição de uma maneira diferente. Eu acho que esse redesenho, a gente precisa, ao longo do nosso trabalho, ressignificar a ASCAP. Eu acho que é importante dar um significado real, compatível com a ideia original, porque eu não sei se vocês sabem, todos sabem dessa história. A ASCAP foi pensada pela fundadora dos caminheiros, Antônia Lins. Ela queria, por meio da ASCAP, criar uma casa de mãe solteira para abrigar os filhos dessas mulheres que, por algum motivo, por alguma vicissitude da vida, ficaram desamparadas e com sua prole sozinha para criar. Pois bem, a realidade mostrou que esse sonho estava difícil de ser realizado, né? Embora fosse um sonho sonhado junto, ele não se tornou real. Por quê? Porque não tínhamos espaço e muito menos condições financeiras de fazer avançar essa ideia. Isso exigiria a gente comprar um terreno, construir uma casa, já que o espaço hoje físico dos caminheiros é muito pequeno, é muito modesto. E a gente não tinha. E tão logo a casa foi inaugurada, como previu o mentor espiritual da casa, o Bruno Floresta, Dona Antônia partiu. Então essa ideia ficou na gaveta e ninguém a abraçou com vigor para torná-la realidade. E a nossa realidade financeira é muito dramática, né? Então a gente tem que buscar um outro meio de fazer isso. Daí eu imaginei que essa parceria que a Andréa conversou comigo pelo WhatsApp é uma grande ideia. Eu acho que a partir daí, inclusive, a gente vai ter experiência de saber o que é necessário para ter uma creche, para ter uma instituição, e quem sabe no futuro o Zambi não nos permite fazer uma creche dos caminheiros de Santo Antônio de Pádua. Oxalá que sabe do nosso futuro, nós não sabemos nada. Então, meus amigos, eu acho que essa é a colaboração que eu tenho para dar nesse momento. Eu acho que é tudo, e eu estou feliz de estar participando com vocês, estou agradecida pela oportunidade. Eu acho que vocês que são jovens, pegar uma pessoa de 62 anos para trabalhar junto com vocês são muito mais ousados do que eu. Então, eu espero poder colaborar sempre, estar junto com vocês em todos os momentos. Hoje, lamentavelmente, eu estou de plantão, mas é de onde eu tiro meu pão de cada dia, né? E sustento minha casa e minha família. Mas eu estou aqui torcendo para que vocês tenham uma reunião extremamente profícua, com boas ideias, com planos ousados e interessantes, e que nós consigamos fazer a maioria desse trabalho, a maioria dessas ideias, trazê-las ao plano real. Que Zambi nos abençoe todos vocês, dê a cada um a graça de que necessitam, e que eu, pessoalmente, desejo o melhor de tudo para vocês. Um grande beijo no coração e até o próximo dia. Um beijo grande. Fiquem com Deus.